Segurança morto num assalto a uma armada no banco em que trabalhava. Recentemente tivemos uma notícia de um assalto no Banco BAE, no qual resultou na morte de um segurança e no ferimento grave de outro segurança. Portanto, nós vamos aqui fazer uma análise jurídico-criminal deste caso. Muito gosto. Eu sou Martin Mulale, advogado, docente universitário, capacitador em lógica, metodologia de investigação científica e em direito. O caso de análise que sucedeu hoje, dia 8 de julho de 2026, deixa-nos todos estarrecidos, mas não só por este caso em si, mas também pela onda de crimes que temos visto acompanhar nas notícias, que vão desde os abusos sexuais contra menores e até o mais recente caso de um jovem que dizimou uma família por completo. E com devido tempo nós também faremos uma análise jurídico-criminal destes casos. Este caso de roubo qualificado comporta alguns elementos que devem ser bem distinguidos para que tenhamos uma análise precisa. Estaremos diante de um roubo qualificado somente, ou também teremos um homicídio doloso e, portanto, estaremos diante de um concurso de crimes. Para isto, vamos analisar cada tipo de crime que entram em colação neste caso em concreto. O roubo, nos termos do artigo 401 do Código Penal, sucede quando o agente, com a intenção de se apropriar de uma coisa móvel ou alheia, a subtrai através de ameaça, violência, coação ou subjugação pela força da vítima. Este crime tem uma moldura penal de 3 meses até 5 anos de prisão. Não obstante, nos termos do artigo 402, nós vamos encontrar o roubo qualificado, que pode suceder na circunstância que o agente, para além de se apropriar desta coisa móvel alheia, ela o faz através de armas de fogo ou com ferimento grave da vítima. E também esta moldura penal vai de 3 anos até 12 anos de prisão. Não obstante, esta moldura penal pode ser alargada caso se verifique o resultado morte com negligência, que terá uma moldura penal de 5 a 15 anos de prisão. No caso em concreto, nós temos provas efetivas de que houve o uso de armas de fogo, o ferimento de um dos seguranças do banco e, por fim, também a morte de um dos seguranças deste mesmo banco. Portanto, temos todos os requisitos necessários para que estejamos diante de um roubo qualificado nos termos do artigo 402 do Código Penal. Não obstante, observem que um dos requisitos para que tenhamos um roubo qualificado com resultado morte é que esta morte deve resultar de um acto negligente. O que é a negligência? A negligência, em termos muito simples, é a falta de cuidado. Caso não haja negligência, isto é, haja mesmo dolo, que é a intenção de querer cometer um crime, no caso concreto, a intenção e desejo de querer matar, então não estaremos diante de um roubo qualificado, mas sim de um homicídio doloso nos termos do artigo 147 do Código Penal, que tem uma moldura penal de 14 a 20 anos de prisão. E no caso que estamos aqui a analisar, a morte deste segurança foi resultado de um acto doloso ou de um acto negligente? Somente os factos é que vão determinar então a característica deste acto criminoso. Entretanto, para nós entendemos que houve sim dolo, ainda que seja o dolo eventual, visto que, se os agentes foram assaltar a arma armada, isto é, com armas de fogo, então eles poderiam muito bem prever que os seguranças iriam resistir e com essa resistência haveria necessidade de matar um dos seguranças. Portanto, a negligência, ao nosso entender, é afastada, estaremos diante de um crime doloso, ainda que seja na forma do dolo eventual. E se estivermos diante de um homicídio que resultou de um dolo, ainda que na forma eventual, então também estaremos efetivamente diante de um concurso de crimes. Nos próximos casos, nós vamos falar sobre o que é o concurso de crime, a diferença entre o concurso real e o concurso ideal e vamos ver, portanto, como é que se qualifica esta moldura, esta penalidade dos crimes em que haja concurso de crimes. Bem, pense sempre de forma crítica e lembre-se, o direito é o pilar da civilização.